Mostra que você é galo doido de verdade. Curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. A notícia caiu como um raio sobre a capital mineira. A movimentação nos arredores da Arena MRV, que até então seguia seu ritmo habitual, se transformou em um alvoroço ensurdecedor. Roger Guedes acaba de chegar ao estádio do Galo. Os primeiros registros surgiram nas redes sociais, vindos de torcedores e curiosos que estavam no local por acaso. Bastou a primeira imagem do atacante cruzando os portões da arena para que os boatos se transformassem em uma avalanche de euforia. O Atlético Mineiro, já pressionado por sua campanha irregular no Brasileirão 2025, acaba de dar um passo ousado e, para muitos, surpreendente, ao trazer um velho conhecido do futebol brasileiro de volta aos holofotes nacionais. A chegada de Roger Guedes ao Galo não é apenas uma contratação. É um manifesto. Um grito do clube para o país dizendo que ainda está vivo, que ainda tem ambição, que a temporada não acabou. Guedes, com seu estilo provocador, explosivo e ao mesmo tempo decisivo, não passa despercebido por onde joga. Ele é o tipo de jogador que divide opiniões, mas que, em campo, faz a diferença. E é exatamente isso que o Atlético precisava neste momento da temporada, alguém que colocasse fogo no jogo, que assumisse protagonismo e que chamasse a responsabilidade para si. Com Cuca à frente da equipe, o Galo busca desesperadamente uma identidade que oscila entre lampejos de genialidade e momentos de completo apagão. A chegada de Guedes pode ser a peça que faltava para completar esse quebra-cabeça tático e emocional. A sinergia entre o atacante e o técnico não é inédita. Cuca conhece bem o temperamento do jogador e sabe como extrair o melhor de seu futebol. Ambos compartilham um perfil combativo, impetuoso, às vezes intempestivo, mas acima de tudo, determinado. O momento da equipe no Campeonato Brasileiro é de instabilidade. Com o Galo oscilando na metade da tabela, entre boas apresentações e derrotas frustrantes, a diretoria percebeu que apenas a retórica não bastava. Era preciso agir. E a chegada de Roger Guedes representa exatamente isso, uma ação concreta, barulhenta e estratégica. O clube precisava de impacto, de visibilidade, de esperança. E quem melhor que Guedes para personificar essa fagulha? A torcida, naturalmente, foi à loucura. Vídeos do momento em que o atacante pisa na Arena MRV se espalharam com velocidade impressionante. Alguns torcedores gritavam seu nome com lágrimas nos olhos, outros entoavam cantos improvisados misturando ironia, entusiasmo e alívio. Porque, para o torcedor atleticano, essa não é apenas uma contratação, é uma promessa. A promessa de que a temporada pode, sim, ser resgatada. Nos bastidores, comenta-se que a negociação foi articulada em silêncio, com extremo cuidado para evitar vazamentos. A ordem da diretoria era clara: causar o maior impacto possível no anúncio. E deu certo. Pegou imprensa, torcida e até rivais de surpresa. Muitos já se perguntam como será o encaixe tático com Hulk, Pavon e Paulinho, e se Cuca será capaz de equilibrar um ataque tão talentoso quanto temperamental. Roger Guedes, por sua vez, parece ciente da responsabilidade que está assumindo. Segundo pessoas próximas ao jogador, ele teria dito que voltaria ao Brasil apenas se fosse para um desafio grandioso. E é exatamente isso que o Galo representa agora, um desafio colossal. Reerguer um time gigante, pressionado por resultados, pela imprensa e por sua apaixonada torcida. E fazer isso em um cenário competitivo como o atual exige mais que talento, exige coragem. Exige fome. Na Arena MRV, o ambiente já não é o mesmo. Os funcionários que trabalham no dia a dia do estádio relatam uma energia diferente, como se uma faísca tivesse sido acesa. Roger Guedes, mesmo antes de estrear, já causou um terremoto emocional no clube. E a expectativa em torno de sua atuação nas próximas rodadas é gigantesca. Com o Atlético ainda vivo na briga por uma vaga na Libertadores, cada ponto conquistado se torna vital. O elenco, que vinha demonstrando sinais de desânimo, também parece ter sentido o impacto. Jogadores como Bataglia, Arana e Zaracho teriam reagido com entusiasmo à notícia. Guedes traz não apenas experiência internacional, mas também personalidade. E num vestiário que precisa de liderança e sangue nos olhos, isso pode fazer toda a diferença. A imprensa mineira já se movimenta para o que deve ser uma coletiva histórica nas próximas horas.
Cuca, com seu estilo direto e apaixonado, deverá abordar a contratação com entusiasmo e cautela. Afinal, ele sabe que Guedes é o tipo de jogador que pode te levar ao céu ou ao inferno, dependendo de como for gerenciado. Mas se há um técnico capaz de lidar com essa complexidade, é ele. A cidade de Belo Horizonte amanheceu diferente. A chegada de Roger Guedes virou pauta em todos os programas esportivos locais e nacionais. Em bares, padarias e esquinas, o assunto é um só: o que esperar desse novo Atlético com Guedes no comando do ataque? As opiniões divergem, claro, mas uma coisa é certa: o torcedor do Galo voltou a sonhar. Esse é o tipo de movimento que pode mudar o rumo de uma temporada. Que pode reacender a esperança de um título improvável. Ou, ao menos, garantir uma vaga em torneios continentais. A reta final do Brasileirão promete ser intensa para o Atlético. E agora, com Guedes em campo, tudo pode acontecer. O futebol agradece. A entrada triunfal de Roger Guedes na Arena MRV também representa uma mensagem clara da diretoria do Galo para o elenco: a zona de conforto acabou. Com um jogador competitivo e exigente como ele no grupo, a disputa por titularidade tende a se intensificar. Atletas que vinham oscilando ou demonstrando queda de rendimento já sabem que terão que elevar seu nível, pois agora há um nome de peso pronto para assumir o protagonismo, e Guedes não costuma esperar sua vez calado. A personalidade forte do atacante pode, sim, gerar atritos. Mas é justamente essa intensidade que o Atlético precisa neste momento. Um time que sonha alto precisa de jogadores que não se escondem, mesmo sob pressão. E Roger Guedes tem histórico de crescer em momentos decisivos. No Corinthians, teve atuações memoráveis em clássicos e jogos importantes. Na China, tornou-se ídolo mesmo sob um contexto cultural completamente distinto. Ele é movido por desafios, e o Galo se apresenta hoje como o mais intrigante deles. Do ponto de vista tático, a expectativa é de que Cuca utilize Guedes em sua função preferida, partindo da ponta esquerda para dentro, com liberdade para finalizar e se associar ao centroavante. Essa movimentação, aliás, pode abrir um leque interessante de variações ofensivas. Hulk, com sua presença física e capacidade de retenção da bola, pode fazer o pivô para as infiltrações de Guedes. Paulinho, outro nome importante do setor ofensivo, também pode se beneficiar da chegada do novo companheiro, já que terá alguém para dividir a atenção dos zagueiros e abrir espaços. A estrutura da Arena MRV, moderna e imponente, parece ter sido feita sob medida para receber momentos assim. Quando Roger Guedes surgiu no gramado pela primeira vez com o escudo do Galo no peito, uma onda de aplausos ecoou das arquibancadas. Ainda que o estádio estivesse longe de sua lotação máxima, os poucos privilegiados que presenciaram a cena sabiam que estavam diante de um momento histórico. Não era apenas mais uma apresentação. Era o início de um novo ciclo. É inegável que a diretoria apostou alto. O contrato, segundo especulações, envolve cifras expressivas, com bônus por performance e metas ambiciosas. Mas, para um clube que viu sua torcida crescer exponencialmente nos últimos anos, especialmente após o título brasileiro de 2021 e a inauguração da Arena, essa era uma aposta quase obrigatória. O Atlético não quer apenas participar, ele quer competir, protagonizar, levantar taças. E Guedes é o tipo de jogador que se encaixa nesse projeto. A chegada do atacante também ocorre em um momento de grande ebulição no futebol brasileiro. Com o mercado agitado, clubes reforçando elencos e a disputa por vagas em competições internacionais acirrada, cada reforço faz diferença. E no caso do Galo, que vinha pecando pela falta de agressividade no setor ofensivo, Guedes pode ser o diferencial que transforma empates em vitórias e derrotas em jogos equilibrados. Nos treinamentos, a expectativa é de que o entrosamento com os demais jogadores comece imediatamente. Guedes, que vinha se preparando fisicamente antes da negociação, estaria em condições de jogo e pode até ser relacionado já para a próxima partida no Brasileirão. A decisão caberá a Cuca, que terá o desafio de equilibrar urgência com inteligência, para não expor o jogador antes do tempo ideal. A pressão sobre a comissão técnica aumentará. Com um elenco recheado de nomes experientes e de qualidade, a cobrança por resultados será ainda mais intensa. A diretoria sabe disso,
mas aposta no carisma e na liderança de Cuca para administrar o grupo. Afinal, poucas figuras no futebol brasileiro têm a capacidade de gerir vestiários complexos como ele. E, agora, terá mais uma estrela para lapidar. O calendário não dá trégua. O Atlético encara nas próximas rodadas adversários diretos na tabela e precisa somar pontos para seguir vivo na briga por vaga na Libertadores. Com a tabela embolada, cada rodada pode significar uma escalada ou uma queda brutal na classificação. O fator emocional, portanto, terá papel decisivo. E é nesse ponto que Guedes pode exercer uma influência além das quatro linhas. Sua postura incendiária, que inspira uns e incomoda outros, pode ser o motor emocional que o time tanto precisava. O momento é, sem dúvida, de virada. Para o clube, para o técnico, para o elenco, para a torcida. E também para Roger Guedes. Depois de temporadas no exterior, ele volta ao Brasil não apenas como reforço, mas como protagonista. E sabe que todos os holofotes estarão voltados para ele. Cada toque na bola, cada gesto, cada entrevista será analisada em detalhes. A pressão será grande, mas foi sob pressão que ele se destacou ao longo da carreira. E se há uma torcida capaz de transformar pressão em combustível, é a do Galo. Fanática, vibrante, emocionalmente intensa, ela não aceita pouco. Quer garra, quer vitória, quer espetáculo. E agora, com Guedes vestindo alvinegro, quer também gols, muitos gols. A sintonia entre torcida e jogador parece natural. Ambos vivem de intensidade. Ambos amam o confronto. Ambos nasceram para grandes noites. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A torcida do Atlético já projeta um novo começo. Com Roger Guedes no elenco, a expectativa é de que o time reencontre sua força ofensiva e sua alma competitiva. Os torcedores não esqueceram as partidas apáticas, as derrotas evitáveis e os pontos desperdiçados. Mas agora, com um nome de peso no ataque, há uma nova razão para acreditar. O sentimento de frustração dá lugar à esperança. E em um clube como o Galo, movido à paixão, isso faz toda a diferença. Enquanto o time se prepara para os próximos desafios no Brasileirão 2025, a Arena MRV se torna mais do que um estádio, vira palco de uma nova era. Uma era que, se depender da qualidade e da fome de Roger Guedes, promete ser de reencontros com grandes vitórias. O torcedor sabe que o caminho será árduo, que o campeonato está disputado e que não há garantias. Mas há algo no ar, um presságio, um cheiro de mudança. E talvez seja esse o maior trunfo de Guedes, sua capacidade de alterar atmosferas. Ele não apenas joga, ele transforma o ambiente ao seu redor. E o Atlético precisava exatamente disso. Um agente de mudança. Alguém que colocasse o dedo na ferida, que exigisse mais, que buscasse o impossível. E se há algo que a história do Galo ensina, é que o impossível não assusta quem veste preto e branco com orgulho. Agora, cabe a Cuca ajustar as engrenagens. Fazer esse time funcionar com intensidade e coesão. Unir estrelas em torno de um mesmo objetivo. E principalmente, extrair de Roger Guedes o seu melhor, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. Porque é no coração que esse jogador se move. E é no coração que o Galo encontra sua força. A temporada ainda aguarda capítulos importantes. E o Atlético, que vinha tropeçando nas próprias inseguranças, acaba de ganhar um novo protagonista para escrever sua história. A caneta está na mão de Guedes. A tinta é preta e branca. E o enredo é promissor. Que venham os próximos jogos. O Galo acordou. E está faminto. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.